Saúde em Foco, a luz do conhecimento em educação, cultura, saúde física, mental e emocional, políticas públicas, meio ambiente, empreendedorismo e outros temas iluminam o caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. Bem-vindo ao programa Saúde em Foco, uma realização de Sheila Queiroz. Convidamos você para, juntos, buscarmos conhecimento. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, o programa Saúde em Foco explora os caminhos para uma vida mais saudável e plena. Nossa missão é orientar os telespectadores e ouvintes sobre como cuidar da saúde, tanto física quanto emocional, para uma vida equilibrada. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, prontos para capacitá-los sempre mantendo o foco no que importa, o seu bem-estar e da sua família. Comprometidos, especialistas de diversas áreas compartilham seus insights e conhecimentos. Este programa é independente e não possui viés religioso ou político. Nos programas Saúde em Foco, serão abordados temas como saúde física, mental e emocional, educação, cultura, meio ambiente, políticas públicas, ONGs, instituições e empreendedorismo, para que você seja capacitado com o poder do saber. Desejamos a todos um ótimo programa. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, mensagem com Sheila Queiroz. Boa tarde, ouvintes e telespectadores do programa Saúde em Foco. O programa Saúde em Foco nasceu de uma visão inspiradora, ancorada em 3 pilares fundamentais e um legado. Nossa intenção mais profunda é criar um espaço onde o conhecimento seja uma força transformadora, capaz de tocar vidas, fortalecer laços familiares e construir comunidades. Queremos que cada um de vocês, telespectadores e ouvintes, sinta-se valorizado, acolhido, respeitado, importante e bem informado. Nosso propósito é claro: oferecer conteúdo de qualidade através de conversas envolventes e troca de experiências que inspiram em cada entrevista e debate. Abordaremos temas relevantes e significativos, com o compromisso de impactar a vida das pessoas em Sergipe e em todas as regiões ao redor. Acreditamos que o aprendizado adquirido ao longo do tempo é capaz de moldar uma sociedade melhor. E queremos que cada pessoa que nos acompanha receba que tem o poder de fazer a diferença. Nosso interesse vai além da popularidade ou do engajamento nas redes sociais. O nosso desejo é criar um impacto verdadeiramente duradouro na vida dos nossos telespectadores e ouvintes, honrando cada história e respeitando cada experiência pessoal. Buscamos produzir conteúdos que realmente tenham valor, influenciando não apenas o presente, mas também as futuras gerações. E o nosso legado é inspirar cada pessoa a perceber sua própria capacidade de realizar feitos extraordinários e a promover mudanças ao seu redor. Em cada encontro e debate, nosso compromisso é contribuir para o fortalecimento de uma sociedade mais consciente, informada e humanizada. O caminho de todos, seja na família, entre amigos ou na comunidade. Nosso objetivo é honrar e valorizar cada um dos nossos entrevistados, compartilhando seu conhecimento e celebrando as contribuições de instituições, ONGs, empreendedores e pessoas que com seu trabalho promovem a sociedade mais consciente e solidária, voltada para a saúde física, emocional e mental. A mensagem central que norteia o programa Saúde em Foco se resume nesta frase: se na busca pelo conhecimento fomos ofuscados pela vaidade e pelo orgulho, e não usarmos nosso saber para ajudar o próximo, o nosso conhecimento será empobrecido. Queremos lembrar que a verdadeira riqueza do conhecimento está em sua capacidade de transformar vidas e contribuir para o bem comum. Que a humildade é reconhecer que todo aprendizado é uma oportunidade de servir e construir um mundo melhor, compartilhando saber com generosidade e respeito, em prol de uma sociedade mais solidária e compassiva. Sou Sheila Queiroz, psicanalista clínica, educadora nas áreas de sexualidade infantil e emocional, palestrante, escritora e jornalista. Apresentar o programa Saúde em Foco é uma missão e um compromisso de levar conhecimento e autoconhecimento a todos vocês.
A verdadeira generosidade não se define pelo que é dado, mas pela disposição sincera de estar presente para ajudar o próximo. Os entrevistados de hoje do programa Saúde em Foco exemplificam essa virtude ao compartilhar suas experiências, conhecimentos e reflexões, transmitindo em cada palavra, em cada gesto, um legado inspirador de cuidado e dedicação ao próximo. Sejam bem-vindos, doutora Jéssica e doutor Uzias, os nossos entrevistados de hoje. Pode falar um oi. Olá, boa tarde, Jéssica e Carlos Queiroz. Doutora Jéssica, é um prazer estar aqui também. Tá. Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso. Agradeço o convite por vocês, compartilhar um pouquinho do que a gente vivencia no dia a dia aqui com a galera. Muito bem. Nós temos uma mensagem, uma reflexão, que é a importância de mensagens claras no mundo digital. Muitas vezes as mensagens que recebemos são incompletas, o que pode gerar suposições e interpretações erradas. Um exemplo simples disso é quando ouvimos que uma pessoa corre, mas não sabemos o motivo. Essa falta de informação completa faz com que nossa mente preencha as lacunas criando fantasias. Na psicanálise, Lacan explica que nossas experiências são formadas por 3 dimensões. Sheila. O real, o que percebemos pelos sentidos, o simbólico, como interpretamos essas informações, e o imaginário, que são as fantasias que criamos. Quando as mensagens são fragmentadas, o imaginário pode distorcer a realidade. Pesquisas mostram que a sobrecarga de informações incompletas pode causar inseguranças e ansiedade. Por isso é importante dar valor a mensagens claras e completas. O programa Saúde em Foco oferece conteúdos integrados e confiáveis que ajudam a reduzir mal-entendidos e contribuem para a saúde mental, promovendo uma comunicação precisa e fortalecendo as relações. O programa Saúde em Foco tem cumprido sua missão desde o início, em 1º de maio de 2024, ao iluminar e inspirar nossos ouvintes e telespectadores de forma profunda e significativa. Por meio de entrevistas relevantes, o programa se dedica a compartilhar conhecimentos valiosos e a valorizar as histórias de pessoas e instituições que fazem a diferença em nossa sociedade. Sou José Carlos Teles Queiroz, psicanalista em formação, programador neurolinguístico, escritor, compositor e jornalista. Telespectadores e ouvintes de todo o estado de Sergipe. O programa está disponível ao vivo pelo canal do YouTube, José Carlos Teles Queiroz, e uma parte de Aracaju pela Rádio Jubileu FM 105.9. Estamos com um novo objetivo a alcançar. O programa Saúde em Foco vai ao ar todas as segundas-feiras, das 13h10 às 15h. Você pode acompanhar ao vivo pelo nosso canal e estamos focados em levar conteúdo transformador e de qualidade para 75 cidades de Sergipe. Nosso compromisso é chegar a milhares de pessoas com informações relevantes e acessíveis com credibilidade. Nós temos agora, Sheila, um convite para as ONGs. Você pode... ONGs, instituições. No programa Saúde em Foco, você gostaria de fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência auditiva? O programa Saúde em Foco, comprometido com a inclusão e acessibilidade, busca ONGs e institutos para uma parceria duradoura no apoio com tradutores da língua brasileira de sinais Libras. Sua contribuição será essencial para tornar nossas entrevistas e conteúdos mais acessíveis, em conformidade com a Lei da Acessibilidade, que é a Lei número 10.098/2000. Além de conscientizar e manter a sociedade bem informada sobre a importância da inclusão e do trabalho transformador realizado por ONGs e instituições, que desempenham um papel fundamental no apoio às nossas famílias e na construção de uma sociedade mais justa e acolhedora. Se sua organização deseja colaborar com essa causa, entre em contato conosco. Juntos, podemos construir um ambiente mais inclusivo e honrar o trabalho de todos que promove a igualdade. E lá tem um contato da Rádio Jubileu FM 105.9 no número 7999-607-2550, informando o nome da ONG ou instituto e colocar a palavra, né? Queremos colaborar.
falar com o nosso diretor técnico, Lito, que receberá suas informações, e entraremos em contato para alinhar essa importante parceria. O local das transmissões, Rádio Jubileu FM 105.9, Aracaju, Sergipe. E o horário do programa, todas as segundas-feiras, das 13h10 às 15 horas. Faça parte desse time que transforma vidas, honra o trabalho das ONGs e instituições e promove a igualdade. No bloco empreendedorismo de hoje, nós criamos esse bloco justamente para trazer, para informar empreendedores, diversas áreas, de uma forma voluntária, que nós fazemos para justamente ajudá-los a divulgar os seus trabalhos. E nesse bloco empreendedorismo de hoje, para quem busca uma parceria confiável e dedicada para impulsionar seu empreendimento, entre em contato com a JRF Contabilidade, telefone 81 99285-6076 e o e-mail joseroberto.lira@gmail.com. Paula Freire. E Paula Freire, arte feita à mão, ela transforma, combinando pintura delicada em enfeites sofisticados, trazendo beleza e significado único a cada peça, com amor e dedicação. Siga ela lá no Instagram, @paulafreirearte. Contato 7996661-5072 e confira a programação do programa Saúde em Foco, que possamos seguir compartilhando informação de qualidade e promovendo debates importantes sobre a saúde e o bem-estar de todos. Adquira o livro A Saga do Piloto. Este livro é mais do que uma leitura, é um convite à reflexão e autoconhecimento. Ele oferece uma forma de entender os desafios de hoje e ajuda você a trilhar um caminho mais claro e significativo para o futuro. Apenas R$15 com envio pelos correios para qualquer lugar do Brasil. Aproveite agora, nosso estoque de livros é limitado e pode acabar a qualquer momento. Garanta já o seu exemplar. Temos poucas unidades, não é mesmo, Queiroz? E como adquirir esses livros, Sheila? Envie uma mensagem pelo WhatsApp 79996288673 com um texto: quero comprar e adquirir o livro. Sua contribuição faz a diferença ao adquirir o livro. Você estará apoiando a continuidade do programa Saúde em Foco e, ao mesmo tempo, investindo na sua saúde física, emocional, mental e no bem-estar de toda a sua família, promovendo conhecimento de qualidade e de vida. Fique atentos, o programa Saúde em Foco não solicita contribuições financeiras via Pix ou qualquer outro meio de contribuição. O apoio exclusivamente através da aquisição dos nossos livros, que ajudam a manter o programa Saúde em Foco. Agora vamos para a entrevista. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, entrevista com Sheila Queiroz. E agora vamos dar continuidade ao nosso momento, né? Temos o privilégio de conversar com dois profissionais excepcionais da área da saúde, cujas trajetórias são inspiradoras e suas especializações que completam. Eles trarão informações fundamentais e orientações práticas sobre temas que impactam diretamente a vida das crianças, adolescentes e suas famílias. Juntos, exploraremos o que levou cada um deles a escolher a medicina como caminho de vida e como decidiram se dedicar às áreas que abraçaram com tanta paixão. A pediatria, no caso do Dr. Uzias, e a atenção à saúde do adolescente e a educação sexual, no caso da doutora Jéssica. Abordaremos questões essenciais como o impacto das doenças respiratórias nas crianças, a importância do vínculo médico-paciente e o papel da educação em saúde para a prevenção e promoção do bem-estar nas comunidades. Também vamos mergulhar em temas delicados, mas cruciais, como a identificação de sinais de abuso sexual e os desafios das questões emocionais, incluindo obesidade, ansiedade e depressão. E para fechar, nossos convidados deixarão insights valiosos e mensagens de encorajamento para que todos possam cuidar melhor da saúde física e emocional dos jovens. Prepare-se para uma conversa enriquecedora que combina conhecimento técnico e empatia com o objetivo de fazer a diferença
na vida de quem nos acompanha. Fique conosco e aproveite esta oportunidade de aprendizado e reflexão. Não perca esta conversa transformadora. O nosso programa Saúde em Foco de hoje, nós temos hoje os nossos convidados profissionais que refletem dedicação, sensibilidade e compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade. Sheila. A doutora Jéssica Santana é um exemplo de excelência em sua área e uma inspiração para todos que buscam promover saúde e educação de forma integrada. Formada em medicina pela Universidade Federal de Sergipe, a doutora Jéssica especializou-se em educação sexual infantil e prevenção ao abuso sexual e atualmente se dedica à pós-graduação em saúde do adolescente. Sua atuação é marcada por um olhar atento às necessidades de crianças e adolescentes, abordando temas complexos com ética, respeito e humanidade. Além do consultório, doutora Jéssica alcança famílias e comunidades, promovendo transformações significativas por meio da educação em saúde. Seu compromisso em fortalecer vínculos, esclarecer dúvidas e acolher as necessidades de cada paciente faz dela uma profissional admirada e uma referência em sua área. Hoje, celebramos não apenas a médica, mas também a mulher que, com dedicação e empatia, contribui para um futuro mais consciente e saudável para todos. Seja muito bem-vinda, doutora Jéssica Santana. Muito obrigada. Uau, né? A gente ouvir isso de outra pessoa falar da gente é muito bom e gratificante. Então é isso, eu estou aqui hoje para contribuir um pouquinho, né, sobre esse bate-papo desses aspectos que estão envolvidos, principalmente na parte da adolescência. Então, a adolescência é aí uma lacuna hoje em dia. A gente sabe que o pediatra ele está apto, cientificamente falando, para lidar com o adolescente, mas é preciso ter um olhar a mais em relação a isso. Não é todo profissional que faz atendimento infantil, não é todo profissional que consegue fazer um atendimento ao adolescente de forma assertiva. Então, eu decidi mergulhar nesse mundo, principalmente por essa lacuna também. Perfeito. E também temos a honra de receber hoje um profissional cuja trajetória e dedicação são fontes de inspiração para as famílias e colegas da área da saúde. O Dr. Uzias Rodrigues Fontes Júnior é um exemplo de compromisso com a vida, a fé e o cuidado integral ao próximo. Filho de Dona Jô e seu Uzias, que construíram um legado de superação e hoje são empreendedores e pastores, ele carrega em sua história os valores de trabalho, resiliência, espiritualidade que guiam sua atuação. Casado com Sueli, pai amoroso de Uzias Neto, Arthur Gabriel e Heitor Lucas, Dr. Uzias valoriza os vínculos familiares, tanto quanto a saúde de seus pacientes. Como pediatra, com pós-graduação em 5 anos de experiência em urgências pediátricas, ele dedica sua prática ao cuidado das crianças e famílias com ética e empatia. Além de sua atuação médica, Dr. Uzias também encontra na espiritualidade uma fonte de força. Ele é membro ativo da Igreja Presbiteriana de Família Renovada, sob a liderança dos pastores Marco e Cláudio Andrade, que tem nosso boa tarde para vocês e que têm sido fundamentais na construção de sua caminhada de fé. Hoje celebramos o médico, o pai, o marido e o homem de fé, cuja jornada inspira e transforma vidas. Seja bem-vindo, Dr. Uzias Rodrigues. Um minuto aí para o senhor falar. Eu que agradeço, né? Nem sabia que tinha tanta coisa na minha vida. Mas muito feliz, né, por expressar aqui a minha competência profissional, a minha fé, a minha jornada como pai, né, como esposo, né, de uma mulher linda, há 18 anos, 21 anos de companheirismo, e conhecer pessoas especiais como vocês, viu? Eu que agradeço a oportunidade de expressar um pouco daquilo que a gente recebe, né, de graça, porque a Bíblia diz: o que receber de graça, dê de graça. Estamos aqui para abençoar as famílias e as pessoas. O senhor ainda tem mais as considerações iniciais. Aproveitar, o senhor pode falar mais à vontade e depois nós eu falaremos com a doutora Jéssica. Quando eu estava na faculdade, a única coisa que eu não queria era pediatria, tá? Porém, quando você passa pela fase da pediatria na faculdade, não é você que escolhe a pediatria que escolhe você. E ali eu me encontrei, gostei muito, né? Fui muito empático com as crianças, e isso me deu o norte, né? Eu me encontro feliz na medicina, trabalhando
e ajudando as crianças e seus pais, né? Porque muitas das vezes a ansiedade é maior dos pais em relação à doença das crianças. E sou muito feliz por isso e grato. Agora, com as considerações iniciais, a doutora Jéssica. Então, em relação à minha trajetória assim, na medicina, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser cardiologista. Aí depois queria ser pediatra. Depois queria ser GO. Então, assim, um mundo de coisas, né? E o ponto de encontro foi justamente nesse tema que é tabu. Então, na nossa grade curricular, a gente não ouve sobre abuso sexual, sobre violência sexual, muito menos sobre prevenção ao abuso e educação sexual. Então, desde a época da faculdade, eu participei da Liga Acadêmica de Pediatria e da Liga Acadêmica de Ginecologista e Obstetrícia também, a gente ia em busca de profissionais que pudessem trazer esse tema para a gente, já que a gente não tinha isso na graduação e a gente achava pertinente isso, já que a gente iria lidar com isso no dia a dia. E o que a gente, infelizmente, trago com tristeza essa notícia, mas a gente ouve todos os dias e a gente atende o respaldo disso, tanto ainda na fase infância, mas também as consequências disso na fase adulta. Então, a minha afinidade com o tema, a minha curiosidade fez eu me aprofundar justamente por ter poucas referências nesse assunto e não ter por onde me guiar, né? E aí eu fui indo, até que chegou a adolescência, que como eu havia mencionado anteriormente, é esse ponto de lacuna, né? Então eu atendo muitos adolescentes insatisfeitos com o atendimento que lhe foi dado ou pelo pediatra, ou pelo generalista, ou pelo clínico geral, ou pelo ginecologista, enfim. Existem demandas ali que, se você não tiver o domínio realmente do que possa ser, né, de como dar esse acolhimento para aquele adolescente que vive essa fase de transformação, né, da puberdade e do novo e da perspectiva do futuro e da escolha profissional. Então, são tantas coisas. Quando a gente olha assim para a nossa adolescência, como foi lá atrás, a gente sabe que a gente não foi acolhido. Sim. O suficiente. Então, existe isso dentro da gente. Só que alguém precisa quebrar esse ciclo e passar adiante para que isso não venha a se repetir nos próximos anos. Então, eu vi aí uma oportunidade, se não uma missão, enfim, para acolher dessa forma. Muito bem. Telespectadores ouvintes da Rádio Jubileu FM 105.9 e que estão ligados no nosso programa no YouTube, @José Carlos Queiroz, ao vivo. Você pode participar dessa entrevista enviando suas dúvidas para o WhatsApp da Rádio Jubileu no número 99607-2550, informando seu nome, cidade e a pergunta relacionada ao tema da entrevista. Lito, o diretor técnico da Rádio Jubileu, FM 105.9, revisará as contribuições e as perguntas poderão ser respondidas ao vivo ou encaminhadas para resposta posterior. O programa Saúde em Foco é transmitido ao vivo para todo o estado de Sergipe pelo canal do YouTube, @José Carlos Queiroz, em parte de Aracaju pela Rádio Jubileu. Nos acompanhe o programa Saúde em Foco e acompanhe as novidades. Junte-se a nós nessa jornada de conhecimento. Agora os momentos de perguntas, Sheila. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de aprendizado e troca. Hoje temos o privilégio, Queiroz, de contar com 2 profissionais que fazem diferença na vida de muitas famílias, cuidando com sensibilidade e dedicação da saúde e do bem-estar de crianças, adolescentes e adultos, idosos, né? Em todas as fases da vida. Vamos começar conhecendo um pouco mais sobre as trajetórias inspiradoras dos nossos convidados, com perguntas que certamente vão nos trazer valiosos ensinamentos. E gostaríamos também de iniciar conversando sobre a trajetória profissional dos nossos entrevistados, explorando as experiências e conquistas que marcaram sua jornada até o momento. A trajetória, eles já falaram um pouco, agora vamos para as experiências, né, que marcaram a jornada de vocês até o presente momento. Doutor Uzias, doutora Jéssica, fiquem à vontade. Para o doutor Uzias, porque escolheu a medicina, foi um sonho de infância ou algo que surgiu ao longo do tempo? Muito boa tarde novamente. Eu gostaria de dizer aqui que foi
inspirado no meu pediatra. Mas eu nunca fui ao pediatra. Então, eu ia ao pediatra, né, de urgência, quando me cortava, quando tinha asma, né, crises de asma, que eu era uma criança... eu sou um paciente asmático, mas era uma criança um pouco fortinha, né, gordinha na época, podia falar esse nome. E aí, quando eu corria para jogar bola, já sabia. Corria pro ventilador, mas dali... Ventilador que eu falo da minha casa mesmo. Sim, eu ligava o ventilador porque eu achava que o ar ia entrar melhor no pulmão. Entendi. E ficava respirando na frente do ventilador, só que a asma fechava meu pulmão, né? Então, essa é a experiência que eu tenho com os médicos. Experiências bem peculiares. Porém, nunca tive sonho de ser isso ou ser aquilo, mas sabia desde cedo que queria uma profissão que fosse digna e que trouxesse um conforto para minha família e para aqueles que eu exercesse a minha profissão. Sou farmacêutico, né, formado pela Universidade Federal de Sergipe, e logo após ingressei na Universidade Tiradentes pelo curso de medicina, tá? E dentro do curso, como eu já falei, foi onde nós nos encontramos na pediatria, né, que era algo que eu já tinha afastado desde o início. Então não era um sonho de infância, mas é algo muito prazeroso. Sempre tive esse tino de estar com a população, de estar falando com a população, de estar trazendo algum tipo de valor para a população, e me encontrei na medicina. A farmácia é muito boa, um curso maravilhoso, porém eu logrei, né? Procurei algo a mais em relação a estar diretamente ligado ao paciente. O farmacêutico, ele está um pouco, né, ali afastado, lidando mais com as drogas, lidando mais com questões logísticas, e isso me fazia falta, tá? Essa pluralidade que a gente encontra na medicina. Muito bem, agora a pergunta para a doutora Jéssica. Doutora Jéssica, o que te motivou na sua escolha pela medicina e especificamente pela área de saúde voltada para as crianças e os adolescentes? Bom, então, igualmente a doutora Isias, também não tive pediatra, não tive um pediatra para chamar de meu. Não tenho nenhuma referência assim de alguém médico na minha família. Eu sou do interior da Bahia, Jeremoabo, Bahia, sertão baiano. Vim de lá para cá, bem pequenininha, com 5 anos de idade. Desde então, fiquei. Mas eu também queria uma oportunidade de crescimento profissional, né? E até bem pouco tempo atrás, a gente só tinha isso ou com medicina ou com direito, basicamente. Então, eu queria ir para uma dessas duas áreas, porque era aquilo que a sociedade plantava em mim. E eu tinha um pouco de receio antes de entrar da universidade, porque eu tinha medo de não me encontrar. Se eu não tenho um plano B, me lasquei, vou ter que começar tudo de novo, mas felizmente eu me encontrei. E principalmente assim, cuidar de gente, independente da especialidade, é algo que eu me encontrei na medicina e carrego até hoje. Então, independente da área, olhar para o paciente, tocar no paciente. Então, assim, quando eu escuto que um paciente de 45, 50 anos nunca foi tocado por um médico, assim, bem... A realidade, né? É a nossa realidade, muitas das vezes, né? E em relação à adolescência e até a parte infantil mesmo, esse empoderamento materno sempre me cativou. Então, assim, o fato das mães, elas serem muito apontadas, sim, muito julgadas. As mães solo, né? Eu achava muito injusto. E eu queria estar ali como apoio. Independente se fosse como pediatra ou não, eu queria dar esse apoio. Então, todas as minhas experiências profissionais era mais em volta disso. E eu queria achar um ponto ali que me fizesse se colocar presente na vida das famílias. E é muito importante, é algo que a gente não discute muito, mas é essa falta de apoio materno. Hoje se discute mais, mas se discute mais do que oferece ferramentas, né? Então, assim, fala-se muito, mas fazem pouco. Então, é algo que realmente eu me encontro nesse empoderamento materno aí para dar ferramentas às mães e
consequentemente aos pais também, ali, à família, para que elas saibam lidar com tudo. Porque hoje em dia a gente vê muita informação falsa, fake news, é a medicina do TikTok, a medicina do Google. Então, a família que recebe a informação, ela precisa saber de quem ela está recebendo a informação e ela precisa ter esse ponto de segurança, independente de quem seja, né? Ela tem que encontrar um profissional ou alguns profissionais ali para nortearem ela, para ela não acabar se contaminando com essas informações e colocarem tudo a perder, né? Sim. Porque a partir do momento que você escolhe ser pai e mãe, e eu estou falando aqui em escolha, assim, majoritariamente, na grande maioria das vezes, a gente escolhe. Porque a gente tem como, né? A gente tem outros meios, a gente tem como evitar. A partir do momento que você decide ter esse filho, você tem que escolher todo o resto, todo o combo. Educar, né? Ensinar o que é certo e errado. Enfim, zelar pela saúde física, emocional, psicológica. Sim. Então, a gente tem que acolher e lidar com todo esse combo. E é isso, eu quero estar ali como ponto de apoio. Maravilha. E a sua fala, a gente percebe o amor que você tem, né? E o cuidado, né? E parabéns, viu, doutora? Obrigada. Nessa segunda pergunta, vocês já falaram muito sobre isso, mas gostaríamos de conhecer sua especialização e o processo que levou à escolha das áreas de atuação que marcaram suas carreiras. Doutor Uzias, o que o levou a escolher a pediatria e mais especificamente trabalhar com urgências pediátricas. Logo quando eu me formei, há 5 anos atrás, como todo médico recém-formado, a gente parte para o interior para dar plantão, tá? Para fazer PSF. E o que foi que eu percebi? Que muito dos atendimentos, 70% a 80% dos atendimentos no interior é de criança, é de pediatria. Então, eu consegui lá atender idosos, adultos e majoritariamente as crianças. Só que geralmente o médico do interior é um médico sozinho, então ele atende o trauma, ele atende o parto, ele atende a criança, né? E quando a criança entrava, eu sentia um prazer maior, né? Em saber lidar com a criança, em perceber que ela tinha uma empatia comigo. Não sei se porque eu tenho 3 filhos, né? E isso me ajuda, mas desde sempre eu tive muita facilidade com as crianças. E aí eu vim para a capital e me aloquei nas urgências pediátricas, porque eu tinha certeza que ali todo paciente que entrasse seria criança, né? E teria uma retaguarda ali, de uma estabilização, de uma UTI pediátrica, né? E aí eu comecei o curso de pós-graduação e atualizo constantemente o meu curso de PAUS, né, que é um curso de urgências e emergências ligadas à pediatria. E eu tenho a grande satisfação de me sentir, entre aspas, um herói quando uma criança chega com uma falta de ar, com um desconforto, com uma febre muito alta, convulsionando, né, dessaturando, e eu uso ali a minha profissão, o meu conhecimento, a minha expertise para trazer essa criança de volta à saúde. E isso me chama muita atenção, isso me satisfaz demais, tá? Tem uma área da pediatria que é a oncologia, muito bonita, importante, né? E dedicada, porém não me enche os olhos, não por não querer cuidar das crianças oncológicas, muito pelo contrário, mas pela perspectiva de trazer mais conforto a essa criança, muitas das vezes doenças muito graves, né, que a perspectiva de melhora é muito pequena, e isso me abala, isso me leva para o meu emocional, me leva a lembrar dos meus filhos. Já na urgência não, me leva a lembrar dos meus filhos de forma positiva, de que eu estou ali para atender como se realmente fossem meus filhos, tá? E no processo mental, muitas das vezes, já atendi crianças imaginando os meus filhos. Graças a Deus, isso não me afeta emocionalmente, muito pelo contrário. Isso me traz muita força e energia e foco naquele momento, né? Inclusive para atender os meus filhos, né? Nenhum pediatra nunca atendeu os meus filhos, por que será, né? E pela tranquilidade que eu tenho, né? Estudo bastante, estudei bastante para saber o que estou fazendo, né? E não dá nenhum tipo de tristeza nem a mim, nem aos pais e principalmente às crianças. Então é isso, a pediatria ela realmente me escolheu,
tá? E esse trabalho que às vezes é zona de guerra, viu? Quando chega a sazonalidade na pediatria, e é o meio que eu saio para trabalhar, saio muito feliz, saio com a sensação de que vou realmente salvar vidas, né? Salvar crianças, e tem sido um prazer, né, trilhar essa jornada. É isso que fala, olhar com os olhos dos outros, né? Então isso aí, sentir que os outros sentem, isso faz diferencial. Por isso que vocês estão aqui, porque vocês são diferentes. Vocês são pessoas que nos trazem muita luz, certo? Para o programa Saúde em Foco, os ouvintes e telespectadores, que estão conhecendo mais profundamente vocês, o trabalho de vocês. Sheila, para a doutora Jéssica. E agora a doutora Jéssica já falou um pouco, né? Mas agora vai aprofundar mais um pouco. Isso. Por que decidiu se aprofundar nessa área, na saúde do adolescente e na educação sexual infantil? Então, né, voltando aqui ao que a gente já começou anteriormente, quando a gente pensa em adolescente, a gente pensa em baderna, né, bagunça, que é o aborrecente. E eu tinha muito esse preconceito, enquanto estudante, em relação ao adolescente. Ai, gente, é muito difícil de lidar, não dá. Criancinha pequena até vai, agora adolescente não dá. E aí eu fui desmistificando isso. A gente, quando fala em educação sexual e adolescência, a única coisa que a gente lembra, que vem em pauta, é prevenção de gestação, prevenção de gravidez na adolescência e prevenção de IST, infecção sexualmente transmissível. E quando eu fui mergulhar realmente nesse campo da sexualidade infantil, eu entendi que era muito mais. Que isso é uma ferramenta super poderosa, super aplicável, simples de aplicar, e que a gente não está conseguindo tirar tudo que a gente tem dela. Então, assim, e não sou eu que estou dizendo, isso é a ciência que diz que a educação sexual ela é a ferramenta mais poderosa para prevenir a violência sexual e outros tipos de violência também. Mas se é a ferramenta mais poderosa, por que a gente não está falando sobre isso? Por que isso não está, assim, insistentemente na televisão? Porque todos os dias a gente está ouvindo os casos. Exato. E por que a gente não está combatendo? Porque a gente só está focando no depois. E a prevenção? Então, acho lindo o trabalho da urgência pediátrica, mas assim, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Já tive a experiência, não dá. Então, assim, meu campo é outro. E na medicina a gente tem isso, né? Cada um tem sua afinidade, cada um fazendo o melhor ali naquilo que se dispôs a fazer. Então, eu lido muito mais com a parte de prevenção. Então, eu estou antes de acontecer. Eu quero que as famílias estejam preparadas antes, eu quero que não aconteça. Então, se a gente não quer que aconteça, a gente tem que prevenir. A gente tem que cuidar. A gente não pode só tocar no assunto quando o assunto acontecer. Ou a gente pode, ou a gente omite para que isso não aconteça. Então, há muito esse tabu, né? Ah, não vou falar de sexo porque senão eu vou estar estimulando. Não existe isso. Não existe isso, gente. Exatamente. Então, assim, se você não ensina aos seus filhos, se você não começa desde cedo, se você tem medo, vergonha de falar, busque ajuda, né? Busque um profissional, busque uma fonte confiável, mas não deixe que o mundo ensine aos seus filhos, porque o mundo tem tudo. Vai Né? ensinar de forma errada, né? De forma inadequada. E o TikTok, né? O Google, o né? TikTok Sem filtro nenhum. Com certeza. Então, assim, sejam os filtros dos seus filhos, né? Agora, se você não deixar esse canal aberto, se você continuar repetindo esse ciclo que foi feito com você, o futuro vai ser igual ao presente. A gente não vai conseguir mudar. Então, assim, eu tento despertar essa consciência entre os pais, e não só os pais, os tios, os profissionais, enfim, os professores. Então, tem criança que passa 12 horas na escola. Sim. 12 horas, metade do seu dia na escola, e os professores, eles não estão preparados para lidar com as crianças e adolescentes. A demanda é muito grande mesmo. Gigantesca. Também. Porque além das atividades que Também. eles têm, e tem esse olhar, né? Então. Realmente a demanda é grande. E aí, a minha relação com a educação sexual foi mais por aí.
né? Esse despertar meu, esse olhar para mim mesmo, né? Esse autoconhecimento, esse entender que realmente não é isso. E aí, a partir do momento que eu também me desprendi de certos tabus, eu fui levar para outras pessoas. Então, tem gente que diz, mas você fala com... Parece tão fácil. Mas é fácil, gente. É só você se desprender. Se você conseguir se desprender daquilo, eu não tive uma educação sexual de forma adequada, porque minha mãe não teve, mas na cabeça da minha mãe ela me ensinou tudo. E assim, eu não culpo ela, claro, né? Mas tinha esse diálogo aberto, mas ela não conseguia ter as ferramentas de comunicação para conversar comigo. Ela dizia que estava tudo bem, que eu podia conversar com ela a todo momento, mas não tinha esse diálogo de forma aberta. Então, eu tento implementar isso, inclusive nas minhas consultas, mesmo sendo, às vezes, um tempo mais corrido. Eu tento trazer um pouquinho a cada encontro, né? E de acordo com a demanda, porque surge a demanda. A partir do momento que eu me firmei como médica com esse olhar para a saúde do adolescente, as demandas chegam. Então, eu já atendi paciente, mãe desesperada que chega lá, preciso falar com a senhora. Isso que foi, minha filha perdeu a virgindade. E agora? Então, assim, o assunto chega, é só ter o profissional ali com um olhar atento, com uma escuta atenta. E a palavra é acolhimento. Né? Acolhimento, exatamente. Sem julgamento. Sem julgamento. Sem julgamento. Vamos para a terceira pergunta, Sheila. Gostaríamos de abordar o tema da saúde da infância e adolescência, explorando os principais desafios e cuidados necessários durante essas fases da vida. Dr. Uzias, como o senhor avalia o impacto das doenças respiratórias nas crianças e quais são os principais desafios enfrentados nesse contexto? Bom, como eu já falei, né, que minha área de atuação são as urgências pediátricas, né, de Aracaju, nós trazemos um dado que mais de 50% das consultas de urgências são relacionadas a doenças respiratórias. Né? E a questão da sazonalidade também são doenças respiratórias. Né? A gente está cansado de ver aí todos os anos as urgências e hospitais lotados, que não cabe mais nenhuma criança. Por quê? Porque a sazonalidade, o próprio nome já diz, depende daquela época do ano, né? Daquela intempérie, daquela relação com as escolas, né? As crianças começam a ter contato, trocarem ali os vírus umas com as outras e terem esses pródromos, terem esses sintomas. Nem todas as crianças que vão, né, ter doenças respiratórias ligadas a vírus e até a bactéria mesmo, vão precisar ser internadas, vão precisar estar na urgência. Porém, as que vão, há uma lacuna, há uma necessidade. Isso já tem sido bastante discutido entre meus RTs, né, as pessoas responsáveis por isso, e a governança municipal, estadual, e parece-me que vai, em 2025, haver uma boa notícia. Eles Maravilha. falam muito em trazer mais médicos, mais leitos, antes da sazonalidade estourar, digamos assim, para que a gente tenha essa capacidade de dar essa atenção à população. E isso nos deixa mais confortáveis, tá? Que a nossa gestão, a nova ou a antiga, não importa, que ela pense no antes. Por quê? Porque a depender da escassez dos artifícios a serem utilizados, isso a gente perde crianças com isso, tá? Num local tumultuado, num local muito lotado, onde os médicos estão exaustos, exauridos, precisando de ajuda, e agora que eu vou pensar em contratar um novo médico, um novo colega, isso não é bom. Mas eles têm dado um feedback positivo, meus RTs são muito capacitados, né, em todos os locais que eu trabalho. Não falo isso da boca para fora, eu sinto isso deles. Muitas das vezes há uns entraves, né, burocráticos para que esse dinheiro chegue. Mas enfim, as doenças respiratórias, que trata-se, né, desde da nasofaringite até os brônquios e pulmões. Então, em cada região que o vírus atuar, que a bactéria atuar, vai ter uma doença específica. Né, doenças imunológicas, trazendo ali a rinite, a sinusite, a amidalite. Tá? O mais comum é a nasofaringite viral aguda, que é o resfriado comum. Porém, não por ser comum, não deve ser dada a devida atenção. Muito pelo contrário.
As nasofaringites virais agudas, os resfriados comuns, são os campeões de complicação. Ou seja, se eu não trato bem um resfriado, ele pode evoluir para uma sinusite, tá? Para uma laringite e pior, até para uma meningoencefalite, para uma encefalite, ou seja, uma meningite. Porque essas bactérias ali, se elas não forem bem tratadas da forma correta, na hora correta, ela pode ali romper algumas barreiras e atingir o sistema nervoso central, trazendo doenças catastróficas. Ou até o próprio pulmão mesmo, com as pneumonias, né? Doenças virais perigosas que a gente trata muito. Hoje mesmo, onde eu estava trabalhando, eu internei uma criança de 2 meses com bronquiolite viral aguda. E não estamos na sazonalidade, elas ainda acontecem. Agora imagine, eu internei hoje uma bronquiolite, uma criança com bronquiolite e uma criança com asma grave. Eu sozinho internei 2 crianças. Imagine várias bronquiolites graves chegando, várias asmas graves chegando, várias pneumonias chegando. Isso chega na sazonalidade. E é o mesmo número de médicos. Mas geralmente na sazonalidade aumenta-se esse aporte de RH para conseguir dar conta. E que esse ano estamos esperançosos, né, pela ajuda que receberemos para passar de forma menos traumática por esse momento, que é meio que como fosse o carnaval, sabe? As pessoas esquecem do ano terrível, mas elas só lembram no próximo ano, tá? Mas a gente tem que discutir esse assunto em todas né, em todos os meses, para quando chegar na sazonalidade a gente não perca crianças, né, por motivos burocráticos. E agora, doutora Jéssica, na sua experiência, como a higiene íntima e a educação sexual podem contribuir para a saúde integral de crianças e adolescentes, especialmente no contexto das doenças mais comuns? Vamos lá. Eu ri, né? Eu ri por causa do tema, né? Higiene íntima. E aí, higiene íntima é uma coisa também que assusta muitos adultos, inclusive, né? Quando a gente fala em higiene íntima, higiene das partes íntimas, a gente também está falando de saúde. E eu digo isso refletindo no atendimento dos adultos também. Então, tem adulto hoje que nunca se olhou no espelho. Tem adulto hoje, se nascer um caroço crescer, ele não percebe que aquele caroço cresceu. Então, assim, é como forma de autoconhecimento, como forma de autocuidado do próprio corpo. Desde a infância, a gente tem que estimular essa questão da higiene íntima. Autoconhecimento, desenvolvimento do respeito ao próprio corpo. Então, ali você vai ensinar conceitos da sexualidade que podem ser readaptados de acordo com a faixa etária, de limite corporal, de quem pode tocar, quando tocar, como tocar. Então, assim, paciente que vai para mim em consulta, quando eu vou tirar a roupa, não sou eu que tiro a roupa. São os pais. Então, assim, não sou eu que fico sozinha no consultório avaliando a região íntima. Tem que estar um acompanhante. E é importante que essa informação chegue aos acompanhantes, né, aos cuidadores, para que eles também tenham essa noção e pratiquem isso em casa. Então, quando eu vou examinar, eu tenho que pedir licença. Estou desenvolvendo o conceito de consentimento. Isso vai refletir na vida adulta, nas relações tóxicas, né, na violência, que pode ser física, pode ser sexual. Então, algo tão simples que a gente, trabalhando isso no dia a dia, a gente consegue imprimir no cérebro da criança conceitos valiosos que ela vai levar para o resto da vida. Limite corporal, consentimento, já falei. Desenvolver questões de autocuidado e autonomia. Então, a criança que não está com 10 anos e não consegue amarrar um cadastro. Por quê? E a gente está falando de higiene íntima. Então, se a criança ela não é estimulada, não tem como ela aprender. Não tem como a gente escolher ser pai, escolher ser mãe e deixar que o mundo ensine. A gente tem que ter essa capacidade de ensinar. E a gente tem que ter a capacidade também de ter paciência no processo de aprendizado. Né? Porque muitas vezes a gente quer ensinar uma vez e a gente quer que a criança seja expert. E a gente quer que o adolescente seja expert. Mas se a gente, quando é ensinado uma vez, a gente às vezes precisa, né? De uns empurrõezinhos, de uma ajudinha ali. Porque a gente tem essa compaixão com a gente, que somos adultos, cérebros formados, né? Teoricamente, nossos cérebros já estão formados. E a gente não tem essa paciência com a criança
e com o adolescente. Em relação às doenças, em relação à região íntima, a gente tem muita questão de alguns tipos de corrimentos vaginais que podem acontecer na infância e na adolescência que a gente precisa investigar, mas muitos podem ter relação com a higiene íntima feita de forma equivocada. Temos a fimose também, que é algo que chega muito no consultório, que pode atrapalhar a higiene íntima e pode levar a complicações. Até câncer mesmo, né? A falta de higiene íntima da região íntima é a principal causa de câncer de pênis no adulto. Por quê? É uma coisa que fica assim, né? Como assim, gente? Será que não aprendeu assim? Uma coisa óbvia. Então, assim, durante as consultas eu estimulo essa questão de higiene íntima, até no próprio exame físico. Em relação a outras doenças, assim, da higiene íntima que a gente tem, dermatite de fralda também é algo que pode estar muito relacionado à higiene. O excesso de produto na higiene íntima, então o uso excessivo de lencinho umedecido, talco, que hoje em dia é proscrito, né, pelo risco de broncoaspiração. Produto de sabonete íntimo, sabonete líquido, tanto na infância quanto na adolescência, pode desregular o pH da vagina. Então, são essas questões que parecem ser óbvias, mas que, na verdade, não são óbvias. Se são coisas que a gente encontra na fase adulta, que não foram trabalhadas na infância, nem na adolescência, não é uma coisa óbvia. É uma coisa que a gente tem que trazer. Então, é mais ou menos isso, a relação da higiene íntima com a saúde. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo na rádio FM 105.9, alcançando parte de Aracaju, e também no canal do YouTube, @José Carlos Teles Queiroz, disponível para todo o estado de Sergipe. No programa Saúde em Foco, entrevistamos a doutora Jéssica Santana, uma referência em saúde e educação integrada. Sua trajetória brilha como um farol, iluminando o caminho de muitas famílias. Formada em medicina pela UFS e especializada em educação sexual infantil e prevenção do abuso sexual. Doutora Jéssica também se dedica à pós-graduação em saúde do adolescente. Sua abordagem é marcada pela ética, respeito e humanidade, oferecendo cuidado com sensibilidade necessária ao tratar da necessidade de crianças e adolescentes. Seu trabalho vai além do consultório, alcançando comunidades e transformando realidades. Celebramos também o Dr. Uzias Rodrigues Fonte Júnior, um exemplo de compromisso com a vida e cuidado integral, pediatra com vasta experiência em urgências pediátricas. Ele é um cuidador dedicado, sempre pronto para agir com empatia e rapidez quando mais se precisa. Sua prática é uma mistura de expertise e compaixão, tocando profundamente a vida das crianças e suas famílias, especialmente nos momentos de maior necessidade. Sua jornada é marcada pela fé, dedicação e pela transformação de vida. Participe ao vivo do programa Saúde em Foco. Envie suas perguntas no WhatsApp da Rádio FM Jubileu 105.9 pelo WhatsApp 99607-2550. O nome e cidade e sua pergunta. O diretor técnico da Rádio Jubileu, Lito, irá analisar e as suas contribuições e as perguntas poderão ser respondidas pelos entrevistados ou posteriormente. Nós vamos agora para a quarta pergunta. Vamos abordar a importância da educação em saúde e como ela contribui para o fortalecimento do vínculo médico-paciente, como a conscientização e o cuidado contínuo impactam a confiança e a relação entre o profissional de saúde e seus pacientes. Sabemos que a educação em saúde é essencial para melhorar a qualidade de vida das comunidades. Doutora Jéssica, qual é o papel do médico generalista nesse processo e como isso se reflete na atenção primária à saúde? Então, bom, a gente já vem batendo aqui na tecla, né, de prevenção, e a educação em saúde é o top nesse quesito. A gente tendo famílias informadas, famílias bem capacitadas nesse sentido de educação, de informação de qualidade, adequada, baseada na ciência, a gente consegue ter, por exemplo, menos idas à urgência de forma desnecessária. Então, assim, por que é importante a mãe saber que a urgência pediátrica do recém-nascido, do neném até 29 dias, é na maternidade? Porque isso vai poupar tempo. Criança deu febre, ela já sabe para onde vai, não fica para lá, para cá, não vai para o serviço errado. Então, assim, é uma questão boba, né, básica, mas ela faz parte do processo de educação em saúde justamente para minimizar
esses ruídos de comunicação, deixar a família mais empoderada, ela vai saber agir com mais assertividade, vai ajudar uma criança em potencial risco. Então, uma criança que está convulsionando, não faz sentido eles correrem para uma unidade básica de saúde, tem que ir para a urgência. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. Se a gente não ensina, não tem como o paciente saber. Então, assim, quando a criança nasce, a mãe sai da maternidade com um relatóriozinho de alta, 4, 5 folhas mais ou menos, com um monte de informação. Mas se a gente começar a levar isso já na gestação, qual é o impacto disso? Porque a mãe sai da maternidade, eu imagino, né? A Cabeça cheia, né? mil. Os hormônios, a nova rotina, é um menino para amamentar. Exatamente. Então, muita coisa para administrar. Então, assim, se a gente já começa a introduzir isso aos poucos, quando está ali no pré-natal, a mãe ainda está com a mente mais fresca, aquilo vai assimilando mais facilmente. Então, tem uma coisa que eu faço com as minhas gestantes, que são alguns grupos, né, de educação em saúde, que me ajudou muito, porque o neném nascia e os 7 dias, todo dia a mãe estava lá no posto de saúde. Porque com a dúvida, né? Com a dúvida, um desespero. E assim, a gente tem muita mãe de primeira viagem, né? A gente tem muita mãe adolescente ainda. Então, assim, aí vem a avó, aí vem a tia, aí vem o vizinho. Então, assim, a gente vive na era digital, aí tem um TikTok. Então, daqui que ela administre tudo, filtre, colha a informação, por que não fornecer essas informações antes que isso aconteça, né? Então, a educação em saúde serve justamente para isso, para a gente dar a ferramenta com antecedência e a gente ajudar, né, nesses pontos, né? Nesses pontos básicos. E agora, doutor Zias. E uma coisa interessante, até para complementar, vocês, né? É a nossa falta de informação que temos para conversar com os médicos, né? Porque às vezes um caso de uma criança, de um adolescente, a gente mesmo está sentindo alguma dor e não sabemos verbalizar exatamente o que é que nós estamos sentindo. E ainda tem esse lado, né, doutor Zias? Doutor Zias, em relação na sua prática como vínculo médico-paciente, impacta a adesão ao tratamento, especialmente a criança e suas famílias. Como é que funciona esse impacto aí que você vê? Na frase relação médico-paciente, o foco é na palavra relação. São as relações, são as inter-relações pessoais. Porque o que eu vou falar aqui serve para as relações entre mãe e filho, entre marido e esposa, entre amigos. A relação é o que une, é o que traz a confiança. Para você ter uma ideia, o paciente ele tem o direito, se ele não se sentir entendido, se ele não entender o que o médico passou para ele, se ele não confia naquela postura médica, ele tem o direito de pedir uma segunda avaliação, um segundo atendimento. Até porque se ele que está com aquela relação rompida com aquele médico, ele sai da unidade, ele não vai usar o remédio. Se usar, vai usar da forma errada. Ele não confia. Ele chega a pensar que o médico não fez aquilo para o bem do filho dele. E estou falando isso com conhecimento de causa, porque às vezes as mães pedem uma reavaliação. Doutor Zia, você pode atender o paciente que foi agora atendido por um colega seu? É muito raro, mas às vezes acontece. E aí quando o paciente chega, eu falo a mesma coisa, inclusive uso a mesma receita do colega e o paciente sai extremamente feliz. Por quê? Porque muito mais importante do que o que se diz é como se diz. Mostrando empatia, respeito. A gente ouve, né, casos aí de abuso de autoridade em relação à população, muitas vezes doente, se sente mal assistida pela saúde governamental, e aí eles partem para agressão, né, de funcionários públicos, de médicos, de enfermeiros, né? E graças a Deus eu nunca sofri esse tipo de agressão, nem verbal. Já aconteceu assim, de virem com essa intenção, mas eu logo uso da questão da empatia. Eu acredito muito que o respeito traz o respeito, que a gentileza gera gentileza, e muitas das vezes a gente vê o pai que já vem, né, irado ali com outro médico, de outro hospital, e a primeira pergunta que eu faço é: em que eu posso ajudar? Em que eu posso ajudar o seu filho, em que eu posso ajudar o senhor, a sua família. Entendo, tenho filho, sei como o senhor está se sentindo nesse momento, mas vamos unir forças para cuidar da criança.
tá? Então eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então essa adesão médico-paciente, se ela não for corretamente efetuada, isso coloca tudo abaixo, tá? Coloca todo o estudo científico, coloca toda a estrutura montada ali no hospital, com RH, com estrutura física, e não vai ter o principal, que é a atividade, né, da medicação na criança quando você libera ali. Tá? Porque a mãe sai sem confiar, muitas nem compram a medicação, às vezes não entende a letra do médico, enfim. Vamos cuidar dessas coisas para aumentar o vínculo médico-paciente. Há, infelizmente, nos nossos tempos atuais, uma dificuldade nessa adesão. E eu até brinco, né? Porque quando eu era criança, o médico era uma figura de autoridade máxima, né? Se mandasse comer ali uma madeira, pó de serra, o povo comia com gosto. E aí, quando eu chego que vejo essas notícias de desrespeito da população com alguns médicos, como eu estou do lado dos médicos, eu percebo que há também um problema nos médicos, tá? De pensar que tem o rei na barriga, de se achar o maioral, tá? E muitas das vezes destratar do paciente. Não estou dizendo que isso justifica uma agressão do paciente, porém isso acontece. E eu sou a prova viva. Nunca fui linchado, nunca fui gritado, nunca fui coagido por nenhum paciente. Por quê? Porque eu estou ali para ajudar. Mas eu estou para ajudar e eu mostro que eu estou para ajudar. Não adianta eu estar ali dando piada no paciente. Eu não vou para o meu trabalho para satisfazer alguma necessidade ou entristecido de casa ou com salário, seja lá o que for. Eu estou ali para ajudar o paciente que está, teoricamente, está pior que eu. Eu fui para trabalhar, ganhar o meu, né, ter o meu ganha-pão. Ele foi por uma questão de doença. Então, é característico que você deve estar melhor, mas às vezes o médico também está adoecido e isso também tem que ser olhado para que esse vínculo médico-paciente não se perca em nenhuma fase da vida. Isso é importante aí, porque não somente a saúde da população, mas tem que ver também como os médicos estão, porque eles são sobrecarregados também. E são pessoas que precisam também se cuidar. Né? E aí tem que haver essa empatia, né? A população tem que ter esse entendimento, tem que ter esse conhecimento, para que eles possam ter um olhar diferenciado para os médicos. E por outro lado, os médicos entendam também que eles estão no processo de dor, um processo dolorido, um processo muitas vezes sem ter o conhecimento do que é que está acontecendo com eles. Isso gera ansiedade e outros fatores, muitas angústias, né? Isso aí precisa ser realmente ter um olhar diferenciado, né? Vamos explorar as questões emocionais e comportamentais que influenciam a saúde, discutindo como o comportamento e as emoções podem afetar o bem-estar físico e a qualidade de vida dos pacientes. Dr. Uzias, a obesidade e as doenças psiquiátricas, como ansiedade e depressão, o preocupam em crianças e adultos. Por que considera essas questões tão relevantes atualmente? Tem algum conselho para evitá-las? Sim. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela caracteriza a saúde não apenas como a falta de doença, mas o bem-estar biopsicossocial. Ou seja, uma pessoa bem de saúde, no peso ideal, sem usar medicações, porém está atolada em dívidas, está com problemas psicológicos. Essa pessoa é uma pessoa adoecida. Tá? E esse adoecimento psicológico, ele reverbera no corpo, né? A mente sã, corpo são. Então, há uma ligação direta da questão psicológica com a questão física, biológica. Para você ter uma ideia, as questões sociais, as questões emocionais, elas interagem diretamente no corpo através de hormônios, tá? Então, por exemplo, o hormônio do estresse é o cortisol. Cortisol, adrenalina. Então, se eu reajo, né, a uma situação de forma estressora, de forma vingativa, de forma a querer o mal da outra pessoa, até o meu mal mesmo, enfim, eu libero os hormônios estressores. Já quando eu tenho o cuidado de limpar a minha mente, de cuidar através da educação, do conhecimento,
isso libera substâncias e hormônios positivos, né, no nosso corpo. A serotonina, a dopamina, né, são as endorfinas que a gente costuma falar. Então, a doutora Jéssica, ela traz aí um conhecimento de educação sexual para a sexualidade, e eu concordo. Eu só quero pegar esse gancho e trazer para problemas sexuais, conhecimento sexual. Problemas psicológicos, conhecimento psicológico. E muitas das vezes nós temos a questão, o que é que eu proponho, né? Eu proponho uma educação emocional, tá? Porque existem frases e existem narrativas que levam o nosso comportamento a determinado ato. Por exemplo, não importa o que acontece comigo. Tá? Por quê? Porque nós somos bombardeados de todos os lados. Tem uma pessoa ali que lhe ofende, tem uma que falou mal de você, tem uma que lhe acha baixinho, tem uma que lhe acha gordinho, enfim. Então, não importa o que acontece com você, mas de que forma você reage a esse acontecimento. E essa é a proposta. E isso é o que a gente chama de educação emocional. Tá? E é preciso que as pessoas que não conhecem esse tipo de conhecimento, que elas busquem nas redes sociais, busquem no YouTube, busquem em livros, busquem no Google, certo? E vá peneirando essas informações, porque, veja, se eu chego num fórum e eu tento entrar de short, né, de bermuda, e o guarda diz, olha, você não pode entrar aqui de bermuda. Eu não posso usar a seguinte desculpa, não, eu não sabia. Ele, você não sabia, mas você vai continuar não entrando. E você procure as regras dos locais para você saber quando você chegar. Exatamente. Então não adianta eu ficar, tudo bem que a programação da minha avó, do meu avô, que deu uma programação errada para o meu pai, mas chegou em mim. E agora tá a batata quente, a bola está na minha mão. Eu posso vir de uma família, né, não é o meu caso, mas eu posso vir de uma família adoecida psicologicamente, tá? Mas eu não preciso passar isso para os meus filhos, tá? Coisas que eu possa ter visto nos meus antecessores, né, de maus comportamentos, de desrespeito com a mulher, de desrespeito com as crianças. Veja, eu vou analisar, eu sou um cérebro pensante. Então, eu não achei legal, tá? Então, não preciso estar reproduzindo isso para os meus filhos, netos, né? Você pode vir de uma doença, de uma família adoecida, mas você não precisa criar uma família adoecida, nem que famílias adoecidas venham de você. Então é preciso que a gente tenha a questão do autoconhecimento, que busque, né, cuidados, o autocuidado psicológico, né, não ficar preso a coisas do passado, onde trazem depressão. Você pode ver, você vai conversar com uma pessoa deprimida, é característica. Ela toca no mesmo assunto, na mesma conversa e fica naquele looping, liberando ali adrenalina, cortisol, insulina, são hormônios estressores. Então é preciso que haja uma quebra dessa mentalidade, e isso vem através de estudos, tá? Estudos, de busca de estudo. A primeira coisa que eu fiz lá em casa, já tem 2 anos, né? Não estou aqui indicando, mas estou dizendo que fiz e foi muito bom, foi cortar televisão lá em casa. Cortei televisão, tava perdendo meus filhos para a televisão, para os desenhos. Sim. Tá? Verdade. Eles estavam com ataque de pânico. Meu filho começava a gritar à noite, de 7 anos. Ah, tem um demônio aqui, tem um monstro. De onde veio esse demônio? Do desenho. Eu disse, agora foi que deu, eu vou fechar o canal desse desenho, desse inferno, aqui dentro de casa. E tem 2 anos que não se liga a TV lá em casa. Sem a minha presença, para poder dizer, olha, isso não é nosso costume, isso não leva ao bem. Tá? Então são algumas coisas um pouco radicais que trazem o bem-estar. Hoje meus filhos são curados, são sarados. Então eu fechei a janela, né, dessas coisas ruins e abri novas janelas, né? Hoje eu leio a Bíblia todos os dias com os meus filhos e acredito que a palavra de Deus traz muitos conhecimentos bons. Lógico, você não pode usar a palavra de Deus para atacar ninguém que não conhece ou que não concorde. Muito pelo contrário, né? Todos eles, o de 3 anos, de 7 anos, se eu disser, uma pessoa lhe fez um mal, como você deve olhar para ela? Aí ele diz, com um olhar de misericórdia. Porque Jesus olhou para a gente com um olhar de misericórdia. Então, essa é a fonte
né, lá em casa, e pode ser a fonte na sua casa também. Não estou dizendo que você faça, mas fiz, é um testemunho e assim, não me arrependo. Hoje eu tenho meus filhos próximos, amigos, tá? Então, como eu desliguei a TV, eu tive que descer para a quadra, para brincar com eles, descer para o play, né? Porque não pode trazer a ociosidade para essas crianças. Verdade. E isso só trouxe benefícios lá em casa. Isso comprova a forma como o senhor recebe os pacientes, os familiares, de uma forma empática, porque o senhor passa justamente a entender essa questão emocional com que eles estão passando, que é o caso também da doutora Jéssica. E a doutora Jéssica, como está muito enfocada na questão de adolescente, doutora, como identificar sinais de sofrimento emocional e ajudá-los a enfrentar as questões como ansiedade e depressão, que é uma coisa que está acontecendo bastante aí com os adolescentes, né? Pronto, pegando um gancho também, doutor Isias, o que é que a gente pode observar, né? Principalmente com o excesso de telas, é essa questão de mudança comportamental. Então, eu digo assim, que o maior sinal de algum problema em casa é mudança de comportamento, independente de qual mudança. Então, assim, dormia bem, agora não está dormindo mais. Alguma coisa aconteceu, não é normal. Comia bem, agora não está comendo tão legal assim. Mudança de comportamento. Alteração de humor. Era um doce. De repente, o menino virou não reconheço mais. Então, assim, mudança brusca de comportamento é um sinal de sofrimento, independente da causa. Então, assim, a gente precisa ir buscar ajuda de um profissional médico, de um profissional psicólogo, psicopedagogo, enfim, a gente tem uma gama, né? Mas a gente não pode ficar em casa guardando. Porque se a gente guarda, em algum momento isso vai explodir e você vai ser mais difícil reverter, né? No caso. Isolamento social, então tem muito aquela questão que adolescente tem que se isolar, adolescente é assim mesmo. Então a gente acaba deixando passar um monte de coisa. Às vezes está passando por um processo de bullying na escola, não está aprendendo direito, não está aprendendo direito por uma questão, pode ser até alteração do sono, por alguma queixa na escola, enfim. Aí começa a se isolar, e você vai deixando, e quando você vê, o negócio já está muito feio. Agressividade, irritabilidade, introspecção, então são mudanças que podem ser sutis, mas você, com um olhar atento, né, de pai, principalmente, e mãe, você vai conseguir perceber essas nuances no comportamento. E pegando um pouquinho também da educação emocional, né, a desregulação emocional, então aquele medo exagerado, aquela culpa exagerada, aquela tristeza sem um motivo aparente. Claro que a gente está ali para nomear, validar as emoções, né? A gente precisa entender que o que é ruim para mim, às vezes, o que é ruim para o meu filho, às vezes não é tão ruim para mim. Eu olho de uma outra perspectiva, né? Ele tem um outro repertório cultural. Então, para ele, se um brinquedo quebrar, é uma coisa muito triste, mas você tem que saber que sentimento como é que está sendo dosado esse sentimento. Será que essa resposta ela está sendo proporcional àquilo realmente que ele está passando? Por que ele está assim? Por que está com essa labilidade emocional? Porque ele não era assim. Então, são alguns sinais que a gente vai percebendo, mas a gente só percebe se a gente realmente for atento ali no dia a dia deles, né? Não adianta você não estar presente e, de repente, você querer conhecer, né, todas as nuances de comportamento do seu filho. Então, faltou a conexão, né? Você tem que estar ali presente, você tem que estar pronto e disposto, né? Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo na Rádio FM 105.9, alcançando parte de Aracaju, e também no canal do YouTube, @José Carlos Teles Queiroz, disponível para todo o estado de Sergipe e além. No programa Saúde em Foco, entrevistamos a doutora Jéssica Santana, uma referência em saúde e educação integrada, formada em medicina pela UFS e especializada em educação sexual infantil e prevenção do abuso sexual. A doutora Jéssica também se dedica à pós-graduação em saúde do adolescente. Sua abordagem é marcada pela ética, respeito e humanidade, oferecendo cuidado com a sensibilidade necessária ao tratar das necessidades de crianças e adolescentes. Seu trabalho vai além do consultório, alcançando comunidades e transformando realidades. Celebramos também o Dr. Uzias Rodrigues Fonte Júnior, um exemplo de compromisso com a vida e cuidado integral. Pediatra com vasta experiência em urgências pediátricas, ele é um cuidador dedicado, sempre pronto para agir com empatia e rapidez. Quando mais se precisa, sua prática é uma mistura de expertise e compaixão,
tocando profundamente a vida das crianças e suas famílias, especialmente nos momentos de maior necessidade. Sua jornada é marcada pela fé, dedicação e pela transformação de vidas. Participe ao vivo do programa Saúde em Foco, envie suas perguntas pelo WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9, 99607-2550, o nome, a cidade e sua pergunta. O diretor técnico da Rádio Jubileu, Lito, analisará suas contribuições e as perguntas poderão ser respondidas ao vivo ou posteriormente. Nós vamos agora para a última pergunta, que é para os dois, a doutora Jéssica e o doutor Uzias. Para ambos, que mensagem vocês gostariam de deixar para as famílias sobre a importância de cuidar da saúde física e emocional de crianças e adolescentes? Doutora Jéssica. Então, vai até complementar o que eu tinha acabado de falar, de disposição. Então, eu gostaria de resumir o bate-papo hoje com uma palavra: disposição. Mães, pais, profissionais, famílias, autoridades políticas, estejam dispostos. Estejam dispostos a cuidar, a acolher, a proteger nossas crianças, nossos adolescentes, porque é dever nosso e de todos esse papel. Para quem vive ainda mais perto desse público, estejam também atentos. Às vezes, as crianças e adolescentes, eles não falam com palavras, eles falam com gestos, com comportamentos e até com silêncio. O silêncio diz tanta coisa. E, por fim, busquem informação de qualidade. Informação é poder. Muito bem. Agora, doutor Uzias. Eu gostaria de abordar em rápidas palavras um tema que foi perguntado e eu acabei não falando, que é sobre a obesidade, tá? A obesidade, ela é a fonte das doenças cardiovasculares, tá? E é uma coisa, quando você compara o número de mortes, né, por doenças cardiovasculares ligadas à obesidade, ligadas aos maus hábitos alimentares, e por exemplo, a taxa de homicídio, a taxa de acidente, né, nas nossas rodovias, é algo de se espantar. Né? Muitas pessoas morrem do infarto agudo do miocárdio, do acidente vascular cerebral, de doenças, né, que trazem esse escopo. E nossas crianças e nossos adolescentes e os nossos adultos têm passado por uma pandemia de obesidade e de sobrepeso. E isso é algo que tem que ser trazido à tona, tá? Eu sei que vai trazer um desgosto aí para algumas classes e entidades do tipo indústria farmacêutica, indústria alimentar, né, por estarem lucrando, né, vultosos quantidades de dinheiro através da doença da população. Para você ter uma ideia, antes de 1970, 1980, todas as fotos de praias e locais públicos mostram pessoas magras, dentro do peso, todas. Ver um obeso nessa época, um sobrepeso, era motivo de alarme, né, de alarde, aqueles ricões, né, que viviam nas suas carruagens, enfim, nas suas caminhonetes. E hoje é algo que virou normal, né? Para você ter uma ideia, recentemente eu consegui atingir o meu peso ideal, né? E isso traz problemas onde eu ando. Você está muito magro, você está emagrecido. Ontem eu vi, como foi, esquelético, umas palavras que eu nem sabia que existia. Eles pensam que estão me ofendendo, mas estão me elogiando, né? Porque para quem vem da gordice, ouvir que está muito magro é muito bom. Enfim, mas voltando para o que interessa, as crianças estão adoecidas. Então, estudem, pais, profissionais, para que se evite, né, trazer obesos futuros através da alimentação rica, né, em carboidratos das crianças e adultos. Então essa pirâmide alimentar, ela se mostra defasada, ela se mostra problemática, tá? E ela se mostra muito nociva à sociedade. Quando ela foi imposta em 1980, 1960, 70, né, os índices de morte subiram absurdamente, tá? Por quê? Porque a gordura, ela não vem da gordura, ela vem do carboidrato. Enfim, a mensagem que eu quero deixar é: evitem carboidratos ultraprocessados, carboidratos de alto índice glicêmico, que é a farinha de trigo. Ela é tão fina que quando chega no intestino, ela é
absorvida instantaneamente. Porque antigamente o trigo ele era moído naquelas moagens de pedra. Então ficavam ali uns grãos, tá? mais grossinhos assim. Hoje ela é finíssima. Se você respirar aquilo, é capaz de ser absorvida até pelo pulmão. Então o trigo de hoje é diferente do antigo. Enfim, tirem açúcar, ultraprocessados da alimentação das suas crianças, porque isso vai cobrar um preço muito caro. Muito bem. Nós vamos agora para o encerramento, e nesse encerramento nós vamos também retornar com as considerações finais do Dr. Uzias Rodrigues Fontes Júnior. Se quiser acrescentar mais algumas palavras, tu fica à vontade. Só uma gratidão suprema, né, a esse casal Queiroz aqui, a meu amigo Lito e a doutora Jéssica, por ter me ouvido aqui, juntamente com você, telespectador, né, da Rádio Jubileu e também no canal do YouTube, porque ser ouvido é uma das grandes necessidades da humanidade. Né? Você sentir que a pessoa está ali 100% para você naquele momento, ela deixou de cuidar ali, de pensar ali nos seus entes queridos, ela deixou de pensar na sua situação financeira, inclusive na sua situação emocional, e ela se colocou, né? Ela esteve disposta a te ouvir, e isso é uma moeda caríssima de troca e que tem se mostrado tão escasso. Então, a consideração final é que se você estiver em um lugar, esteja ali 100%. Tá? Para que as pessoas que estejam ali ao seu redor, elas sintam isso, tá? Elas não sintam que estão falando e que você já está bolando uma pergunta, que você já está bolando o que você quer falar, que não se torna um diálogo, né? Se torna uma pessoa falando uma coisa, a outra já pensando em si próprio, né? E essa empatia fica danificada. Então, estar presente 100%, essa mensagem é poderosa, essa mensagem mudou a minha vida, porque estar presente é sentir, né? É sentir Deus, é sentir as pessoas, é sentir o amor de Deus que está dentro de você ser transbordado para as outras pessoas. Mas se você está aqui de corpo presente e sua mente está no seu futuro ou está no seu passado, você está criando ansiedade no futuro e está criando depressão se sua mente estiver no passado. Então veja quantas repercussões negativas e positivas você pode ter a depender da sua nova atitude, da sua nova forma de pensar. Muito obrigado a todos. Atenção plena, né? Agora, doutora Jéssica, as considerações finais. Então, queria agradecer também, né? Agradecer a todos que estão ouvindo-nos, agradecer o convite mais uma vez. É sempre um prazer compartilhar o que eu vivencio dia a dia, porque eu acho que quanto mais informação a gente disseminar, menos TikTok, né? Menos vizinhos as pessoas vão acolher como verdade. E me deixar à disposição também, né? Para eventos futuros. Quem quiser me acompanhar no Instagram também, eu estou lá presente e posso também compartilhar alguma coisa, caso queiram. E é isso. Qual é o seu Instagram? Doutora Jess.Santana com 2 T's. Nós vamos divulgar posteriormente os trabalhos. Estou adiantando. Lembramos a todos os ouvintes e telespectadores do programa Saúde em Foco que a saúde vai além do físico, envolve emoções, comportamento e principalmente a construção de uma sociedade mais consciente e acolhedora. Que possamos ser agentes de transformação, cuidando dos outros com empatia e responsabilidade. Cuidar de nós mesmos e do próximo é um ato de amor e de responsabilidade. Agradecemos profundamente pela presença do Dr. Uzias Rodrigues Fontes Júnior e da doutora Jéssica Santana. Foi uma honra tê-los conosco, compartilhando esse momento tão enriquecedor e significativo. Convidamos vocês a nos acompanhar no bloco Fé e Espiritualidade, que nós vamos continuar aqui. Próximo bloco, momento da reflexão do programa Saúde em Foco, Fé e Espiritualidade com Sheila Queiroz e J. Carlos. O programa Saúde em Foco tem o compromisso de observar e seguir fielmente o que está escrito. E nos orienta na carta de 1 Timóteo 2:1-2, que diz assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade. 1 Timóteo 2:1-2.
Senhor, diante de Ti, elevamos nossas vozes em oração, em preces sinceras e intercessões profundas pelas autoridades que governam nossa nação, com humildade. Entregamos nossas súplicas, pedindo que, por meio do Teu Espírito, Tu toques o coração de cada líder, seja ele de grandes ou de pequenas responsabilidades, desde os mais altos cargos até os fundamentos da sociedade. Que todas as autoridades, ao exercerem a nobre responsabilidade de guiar nosso povo, sejam inspiradas a agir com empatia, discernimento, justiça e dedicação ao bem comum. Que suas ações garantam, acima de tudo, a proteção da vida e o cuidado com os mais vulneráveis. Hoje, expressamos nosso profundo respeito, gratidão e reconhecimento a todas as autoridades do Brasil. Agora nós vamos fazer aqui a oração, a prece universal, que nós fazemos por todas as autoridades do nosso Brasil, os nossos familiares, aqueles que têm autoridade sobre nós. Convidamos vocês a participarem conosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora nossos agradecimentos finais. Chegamos ao final do programa Saúde em Foco, com os agradecimentos de Sheila Queiroz e J. Carlos. Expressamos nossa profunda gratidão aos nossos estimados convidados, doutora Jéssica e doutor Uzias, por compartilhar conosco tanto conhecimento e sabedoria. Suas palavras não apenas enriqueceram este momento, mas certamente farão a diferença na vida de todos que nos acompanham. A clareza com que abordaram temas tão complexos, aliada à sensibilidade com que trataram questões tão importantes, reflete o cuidado e a luz que vocês irradiam. Em cada atendimento, agradecemos de coração por contribuírem para a transformação e a conscientização de tantas pessoas. Que o trabalho de vocês continue a iluminar o caminho de muitos. Nas pessoas do Dr. Uzias e da doutora Jéssica, rendemos uma justa homenagem a todos os pediatras, médicos, generalistas e educadores que, com dedicação e empenho, fazem a diferença na vida de tantas pessoas. Seu trabalho, muitas vezes discreto, é fundamental para o bem-estar de nossas crianças, adolescentes e famílias. Que a contribuição de cada um de vocês seja reconhecida e valorizada e inspire sempre mais profissionais a seguir esse caminho de cuidado, amor e transformação. O impacto de suas ações ressoa profundamente em nossas comunidades, trazendo luz e esperança para todos que tenham sorte de serem atendidos por vocês. Além de ser um pediatra dedicado, Dr. Uzias passou por uma transformação pessoal significativa, que certamente trará um impacto positivo na sua qualidade de vida e saúde. Não perca a oportunidade de acompanhar essa jornada no seu Instagram, @Dr. Uzias. @dr.uzias, o LZIAS. Pronto. Já a doutora Jéssica, especialista na saúde dos adolescentes, traz uma abordagem única e dedicada a essa faixa etária. Saiba mais sobre seu trabalho no Instagram, @DRAGES.Santana. Fala, doutora. Pode falar, doutora. DRAJESS.Santana com 2 T's. Fique ligado. Em uma próxima oportunidade, ambos estarão de volta para compartilhar mais sobre esses temas importantes. Durante a pandemia, fomos testemunhas de uma coragem e abnegação incomparáveis por parte dos profissionais da saúde, que com altruísmo e dedicação deram suas vidas para salvar outras, cumprindo o grande mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Seus legados imortais e repletos de humanidade serão sempre lembrados. O marco dessa época ficará como uma prova viva de uma medicina que cuida de todos, sem distinção. Hoje, mais do que nunca, devemos valorizar e honrar todos os profissionais da saúde, que são os verdadeiros guardiões do nosso bem maior, a vida. Que as ações e o compromisso desses heróis sejam sempre reconhecidos por todos nós. Chegamos ao final de mais um programa e é com imensa gratidão que encerramos este momento de aprendizado e reflexão. Ao lado de nossos inspiradores convidados, Dr. Uzias e doutora Jéssica, a missão do programa Saúde em Foco sempre foi levar conhecimento, respeito e honra a todos que nos acompanham.
proporcionando saber e dignificando a cada ouvinte, telespectador e entrevistado. Agradecemos de coração a todos que generosamente compartilharam suas histórias e saberes, especialmente aos profissionais da saúde e às famílias que se dedicam de maneira exemplar. Desejamos a todos uma semana repleta de paz, saúde divina e harmonia. Que cada um de nós continue sendo uma fonte de inspiração e transformação para juntos seguirmos construindo um mundo mais justo, acolhedor e humano para todos. Até o próximo programa. Até o próximo programa.